Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Stephanie e eu tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre o meu dia a dia na universidade, como são os meus estudos, dar dicas de estudos. Algumas semanas, há um tempo atrás, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre como estudar para o Enem 2023 do zero, porque muitos seguidores meus queriam estudar sozinhos, mas não sabiam por onde começar, não sabiam como se organizar para iniciar o ano de estudo. E eu prometi para vocês que eu iria fazer um vídeo sobre quais são os assuntos que realmente são importantes de estudar para o Enem. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas como dá tempo ainda de estudar e ir bem na prova, eu tô liberando esse vídeo para falar quais assuntos são realmente importantes para você conseguir fazer um bom vestibular esse ano. Então, vamos começar, porque eu tenho muita coisa pra falar e vocês também têm muita coisa pra estudar, viu? Não vai achando que é fácil. Eu vou começar o vídeo falando sobre a disciplina que é o maior calcanhar de Aquiles da maior parte da população, que é a matemática. Eu sei que é chato ficar sempre batendo na mesma tecla, mas não tem como fazer uma boa prova se você não souber matemática básica. E quando eu falo matemática básica, é básica mesmo. Então, saber fazer as operações matemáticas mais básicas, soma, multiplicação, divisão, subtração, divisão com vírgula, divisão com zero, fazer multiplicação com números que contêm vírgula, porque muitas pessoas não sabem. Isso é importante para você conseguir construir a base na matemática. É importante também saber potenciação. Então, se eu tenho, por exemplo, dois números, um é 3 e o outro é 3, e eu quero multiplicar esses números, só que eles estão elevados a potências diferentes. Como que eu vou fazer essa operação? Então, é importante saber potenciação, radiciação, que é a raiz quadrada, como resolver uma raiz quadrada que não é tão óbvia, como fazer divisão com raiz quadrada, saber fatorar. É importante estudar também os números primos, números racionais, irracionais, os reais, e saber fazer notação científica. Isso é o básico do básico, que é fundamental que você saiba. Além disso, é importante estudar equação, primeiro e segundo grau, função par, função ímpar, função de primeiro grau, função de segundo grau, como montar a equação dessas funções, como encontrar os pontos no gráfico, principalmente na função de segundo grau, que é uma parábola. O que significa uma parábola com cavidade para cima, para baixo, como calcular o vértice. Função exponencial. Uma coisa que cai todo ano e você pode ter certeza que vai cair esse ano é progressão aritmética e progressão geométrica. Não existe Enem sem progressão aritmética e sem progressão geométrica. E relações fundamentais, seno, cosseno, tangente, como construir o gráfico dessas funções, como conseguir elaborar uma função de segundo grau, quais são as características. Geometria plana, todo ano cai geometria plana. E é no mínimo 2, 3 questões de geometria plana. Tem que saber as formas geométricas, quais são as diferenças entre os triângulos, saber os teoremas, então o teorema da bissetriz, teorema de Tales, os ângulos. Sempre vai cair, como calcular a área, né, que é a base da geometria plana. Importante estudar também geometria espacial. Todo ano cai geometria espacial. Então, tronco, pirâmide, algo que as pessoas esquecem de estudar e que é muito importante é a esfera. Então, tem a geometria plana a parte de círculo e na geometria espacial tem a questão da esfera. É importante que você saiba calcular, sim, o volume de uma esfera, que você saiba calcular uma cunha esférica, que é quando você pega uma esfera e corta ela como se fosse uma laranja. A parte de matemática, por fim, mas não menos importante, é a álgebra. Então, análise combinatória, grandezas proporcionais, a questão da estatística, moda mediana, desvio padrão e probabilidade. Probabilidade, tem que estudar a probabilidade, porque vai cair, e sempre são algumas questões assim mais difíceis de probabilidade, sabe? E geralmente, na parte de álgebra e matemática, eles pedem uma questão que relaciona vários assuntos. Então, uma questão de análise combinatória, que vai abordar também probabilidade. Então, é importante estudar isso. A linguagens não tem jeito. Precisa estudar gramática. Tudo bem que não precisa ser algo muito bem elaborado, até porque a maior parte da prova de linguagem você consegue resolver apenas lendo a questão, porque eles dão a resposta no enunciado, enfim.
Porém, é uma prova relativamente tranquila de fazer, então muitas pessoas vão bem e, consequentemente, você precisa ir bem também, né? Não é um destaque. Você obrigatoriamente precisa ir bem se você quiser concorrer a alguma coisa. Então, para linguagens, importante estudar gramática, pontuação, acentuação, regência, concordância, período simples, composto, voz ativa, voz passiva. É importante também estudar figuras de linguagem, os movimentos artísticos que muitas pessoas esquecem. Então, expressionismo, dadaísmo, cubismo, porque sempre eles vão colocar uma foto de alguma haste desses movimentos e vai perguntar qual que é o movimento artístico, quais as características, por qual tempo na história que ele ocorreu. Literatura, eu indico estudar tudo, porque a gente nunca sabe o que vai cair. A literatura também é algo mais linear, que vai fazer mais sentido se você conseguir estudar na sequência, então acho que vale a pena estudar tudo. Principalmente modernismo, né, gente? Modernismo, não dá pra fazer a prova sem saber modernismo. Para história, a gente divide em história geral e história do Brasil. História do Brasil, eu indico estudar tudo. Então, toda a questão da colonização, do tipo de economia, quais foram os governos aqui no Brasil, as características, quais foram as maiores dificuldades desses governos, movimentos sociais que ocorreram nesses governos. Para a história geral, Idade Antiga, Grécia, Roma, enfim, Idade Média, Idade Moderna, a questão das revoluções, do mercantilismo, do absolutismo, a Guerra de Secessão, a expansão da América, tudo isso é muito importante. Para a geografia, fontes de energia, os domínios ambientais no Brasil e no mundo, economia no Brasil, os movimentos migratórios, é muito importante. Cartografia, geografia populacional, então, porque um país é populoso, povoado, quais que são as diferenças. Saber agricultura no mundo, então, às vezes, eles falam assim, sei lá, o maior produtor de laranja no mundo está com problemas de não sei o quê. Então, é importante saber quais que, assim, não precisa saber todos, né, gente, é impossível, mas, assim, pelo menos os mais relevantes. Agricultura no mundo e também um pouco de geografia regional. Pode ser geografia regional do Brasil, de alguma região do Brasil, ou como pode ser geografia regional do Oriente Médio, da Ásia, da África. E daí, geralmente, eles pedem, por exemplo, quais são os climas que estão ali, quais são o tipo de economia, como eles sobrevivem, quais são as principais dificuldades econômicas e geográficas, lembrando que a parte de atualidades entra na geografia. Então, você não vai prestar uma prova sem estudar atualidades, né, gente? É importante estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. Para a sociologia, estudar os movimentos culturais, as causas sociais que existem, a causa LGBT, a causa indígena, a causa da população negra, saber quais as questões da estratificação social, questão de poder na sociedade, e também algumas teorias da sociologia, alguns sociólogos que são muito importantes, principalmente sociólogos brasileiros, que acabam sendo abordados na prova. Filosofia, estudar filosofia antiga, então Aristóteles, Sócrates, Platão, estudar pelo menos compreender quais são as obras mais importantes desses filósofos. Filosofia contemporânea, medieval, o idealismo alemão. Estudar também alguns filósofos da modernidade, Sartre, Schopenhauer, são importantes e que também serão abordados na prova. Precisa saber, assim, principalmente os maiores nomes da filosofia, porque geralmente na prova eles colocam uma parte de algum estudo desses filósofos e daí perguntam quem que é, quais também que são as características, né, daquele pensamento. Então, acho importante você se atentar pelo menos aos filósofos mais conhecidos de cada segmento, né? Para física, estudar cinemática, velocidade, aceleração, movimento circular uniforme, balística, que é quando você joga algo e você quer ver, por exemplo, sei lá, o ângulo ou a distância que você prevê que vai cair, com qual velocidade o objeto vai chegar lá. Isso é importante. Dinâmica, que é energia mecânica, leis de Newton, trabalho, impulso, gravitação. Termologia, então as diferenças de estado físico,
dilatação de líquidos, de sólidos, como fazer o cálculo, como passar de Fahrenheit para Celsius, mecânica, equilíbrio de força, pêndulo, plano inclinado, ou seja, uma caixa que está caindo em um plano, qualquer velocidade, qualquer aceleração, qualquer força. Eletrodinâmica, então eletrodinâmica tem que saber, né, que é questão de corrente, ampere. Ai, gente, não lembro muito, mas enfim, corrente, ampere, saber ver amperímetro, voltímetro, tensão, como resolver um circuito elétrico, tem que saber também. Geralmente essas questões de eletrodinâmica de circuito eu acho bem difíceis, mas todo ano cai eletrodinâmica, então tem que saber pelo menos o básico. Óptica, então, os fundamentos da óptica, o espelho plano, o espelho esférico. E por fim, eletricidade. Ela é a questão do eletromagnetismo, de ímã, como ocorre a indução de corpo. Ondulatória, gente, que eu esqueci. É preciso estudar ondulatória. Então, a velocidade da onda, a frequência da onda, estudar prisma, então em um prisma no Sol que vai bater, enfim, bate o Sol e daí ele vai emitir várias cores, por que vermelho sai antes, entendeu? Quais que são as frequências das cores e por que tem uma sequência de cores exatas que saem do prisma, por que isso acontece, saber a questão também de propagação de onda sonora, tubos sonoros, propagação de onda, nossa, é muito importante. Química, átomo, ligações químicas, classificações periódicas, as reações químicas orgânicas e inorgânicas, equilíbrio químico, bioquímica, ácidos e bases, sais, substâncias e misturas, química orgânica, radioatividade, sempre cai questão de radioatividade, de meia-vida, de materiais radioativos, oxirredução e petróleo. Então, como que a gente produz petróleo, quais que são os fracionamentos? Fracionamento é importante, fracionamento sempre cai. Agora, para finalizar, a biologia, que também ao longo do tempo vem se tornando uma prova mais conteudista. Vou começar falando sobre genética, estudar a base da genética, então primeira e segunda lei de Mendel, como que a gente faz, como que ocorre o cruzamento, quais que são as características de cruzamento entre espécies diferentes, entre espécies iguais, histologia, então a célula, quais são as organelas citoplasmáticas, as diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal, fisiologia animal também é muito importante, então saber como que funciona o sistema digestório, o sistema locomotor, sistema respiratórios dos diferentes tipos de espécies de animais que a gente fala, né, dos diferentes segmentos de animais. Ecologia sempre cai em assuntos de ecologia, de ciclo de vida, enfim. Poluição e biologia vegetal. Biologia vegetal eu acho que é a prova mais difícil de biologia e geralmente não tem como você resolver com algo que eles dão no enunciado. Das últimas provas que eu vi, eles te dão um termo específico de dentro da biologia vegetal, que se você não souber, você não vai conseguir resolver a prova. Classificação dos vegetais, os ciclos reprodutores, fotossíntese, respiração celular, tropismo. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que é um assunto bem cansativo, bem teórico, porém esses são os assuntos que mais caem no Enem. Pode ter certeza que pelo menos todos eles serão abordados na prova. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão ou quiser compartilhar outros assuntos que você acha que podem cair no Enem, por favor, deixe um comentário para que mais pessoas possam ver. Mas espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, pelo menos a vocês se guiarem, saberem por onde começar de cada disciplina. E até a próxima. Tchau!